O Ministério Público da cidade de Marília resolveu denunciar 6 pessoas acusadas de participação aí no esquema barra pesada de tungada, a tal da Operação Garra Rufa. Olha que nomezinho esquisito, né? Na verdade, essa ação foi desencadeada pela Polícia Civil lá em 2008, nós estamos agora em 2012, tem gente que pensa que demora demais. Demora, justiça às vezes demora. Mas vem, né? E tomara que venha com força, porque se esse povo passou o dedo dessa forma, 63 milhões de reais, né? A acusação de uma fraude aí contra os cofres do governo. O povo entrou no esquema de pegar remédio para um tratamento de psoríase, mas pegar o remédio no meio do cambalacho e depois provavelmente eles venderiam esses produtos, né? No mercado negro aí, medicamento de alto custo, deixavam quem precisa sem, né? Bandido faz isso também, faz mal até pro povo que está doente. Põe na quadrada, Eli. De acordo com o Ministério Público, a denúncia baseia-se na análise de documentos colhidos pela polícia, laudos e depoimentos de pacientes. Ao todo, 6 pessoas foram denunciadas por estelionato. Entre elas estão 2 representantes de laboratórios farmacêuticos, um advogado, a ex-secretária da Associação de Apoio aos Portadores de Psoríase e Vitiligo de Marília, Ivanete Lima, Luci Santos, a presidente da associação, e o médico Paulo César Ramos. O grupo é suspeito de dar um golpe de 63 milhões de reais do governo do estado de São Paulo. De acordo com a denúncia, os envolvidos utilizavam atestados médicos falsos para obterem liminares que obrigavam o estado a fornecer medicamentos de alto custo a pacientes e também falsos pacientes ligados à associação em Marília. De acordo com o delegado que coordenou a operação há 3 anos, o esquema se beneficiava com comissões pagas pelos fabricantes dos medicamentos. As suspeitas foram levantadas no município de Quatá, onde havia 15 pessoas com liminares judiciais para obter os medicamentos e ficou comprovado que 3 delas não tinham a doença. Existia uma organização não governamental que captava os doentes e encaminhava para o médico que fornecia o laudo demonstrando a necessidade do medicamento, e essas pessoas eram encaminhadas para os advogados que davam início às ações judiciais pleiteando e obtendo esse medicamento. O tratamento da psoríase é de longa duração, leva pelo menos 2 anos e custa cerca de R$5 mil por vez. Como os remédios não estão na lista dos fornecidos pelo Ministério da Saúde, os pacientes precisam entrar com ações na Justiça para obterem o tratamento gratuito. O problema é que no caso da ONG em Marília, um grande número de pacientes foram usados pelo grupo para fraudar ações judiciais. O esquema envolveria pacientes de várias cidades do estado. Em um segundo inquérito policial do mesmo caso, que ainda está em andamento, mais de 100 vítimas já foram identificadas. É um volume bastante grande, inclusive há em andamento ainda um inquérito policial aqui em Marília, que trata dos casos relacionados a Marília. E no estado todo foram instaurados vários inquéritos policiais para apuração dos fatos equivalentes. Procurado pela nossa equipe, o advogado do médico Paulo César Ramos, acusado de assinar os atestados usados para o ingresso das ações na Justiça, negou que o cliente tenha feito parte do esquema fraudulento. Nenhum desses laudos que constam no processo são verdadeiros. Em nenhum deles, isso a perícia policial já constatou, que essas assinaturas são todas falsas. Tanto as receitas quanto os laudos elaborados. A polícia, inclusive, encontrou os modelos desses laudos nos computadores de um dos advogados que estava envolvido no esquema. Um trambique aí grandioso, 63 milhões de reais levados, né? Dessa maneira, há muitas pessoas que precisam desse tratamento, dura isso, né? Que por conta de uma fraude como essa, aí o governo cria sistema muito mais limitado, né, de concessão de benefícios por conta disso aí, né? Às vezes acaba negando para quem precisa porque muitas vezes duvida daquela necessidade. Não só para quem está tratando de psoríase, mas muitas outras doenças em que os pacientes precisam ingressar com ações na Justiça. Vocês lembram daquele menininho aqui de Pederneiras que tem um problema gravíssimo, né, e precisa receber o medicamento de alto custo? E de repente esse medicamento aparecia na casa dele, em vez de 20 ampolas, estava aparecendo com um número menor, se não me engano é isso, né? Ele precisa, parece que de 24 ou 26 ampolas, estava aparecendo com 2 a menos. Isso também precisa ser apurado, nós trouxemos esse caso aqui no Balanço Geral.
E essa investigação que teve início, né, na verdade, a operação foi desencadeada em 2008, a investigação começou muito antes de 2008. A gente vê aí, né, 6 pessoas denunciadas, pode dar um resultado, eu não diria satisfatório para o governo, mas sim para nós, sociedade, de punição a quem fez o erro, porque tem que haver punição, né? Não é pouco dinheiro, não. 63 milhões, aí pode acontecer alguém falar assim, ah, mas eles estavam levando comissão do laboratório para prescrever o medicamento aos pacientes. Que seja isso, é uma comissão espúria, imunda, né? Estavam dando medicamento, essa é a acusação, né? Dava a receita para receber comissão de laboratório. Isso existe um elo sujo e imundo, né? Se é bem isso que acontecia. E vai ficar claro, vamos ver. Está começando a andar o trem. Meio-dia 17, o advogado que representa Lucy Grassi, a ex-presidente da Associação de Portadores de Vitiligo e Psoríase, e também Ivanete Marini Lima, ex-secretária dessa entidade, o advogado disse à nossa produção que a defesa não pode se manifestar durante o processo. O advogado Guilherme Goff, que também responde a esse processo, não retornou às ligações da nossa produção. E os demais citados na reportagem não foram localizados para comentar essa denúncia.